Olá, vamos falar um pouco sobre a teoria behaviorista de Skinner, com proposta do professor Marcelo de Abreu César, no curso de Pedagogia na disciplina Psicologia da Educação. Nesse trabalho, iremos apresentar uma visão resumida do enfoque de Skinner, a teoria do estímulo-respostas, e suas implicações para o ensino e a aprendizagem. Para começarmos, primeiro temos que entender que o behaviorismo ele não foi criado por Skinner. Na verdade, esse termo foi inaugurado por John Watson em 1913. Ele criou o behaviorismo metodológico, que estudava o comportamento reflexo. O comportamento reflexo é aquele tipo de ação que nós não podemos segurar, como bocejo, espirro, salivação e entre outros. Para entendermos melhor, temos que pegar um estímulo que cause uma reação reflexa em alguma coisa, como por exemplo, uma comida que causa salivação em um cachorro. A comida é o estímulo, a salivação é a resposta desse estímulo. Agora vamos pegar um estímulo que não cause nenhuma reação no cachorro, como por exemplo o barulho de um sino. Agora, se toda vez que você tocar o sino quando der comida para o cachorro, com o passar do tempo ele vai associar o som com a hora de comer e automaticamente vai começar a salivar, e mesmo que você não ofereça nenhuma comida para ele. O sino era um estímulo neutro, tornou um estímulo reflexo. Esse era o tipo de comportamento que Watson estudava. O behaviorismo foi se dividindo em linhas que defendiam ideias semelhantes, mas ao mesmo tempo discordavam de algumas coisas também. E é aí que entra a teoria do Skinner, que com base na teoria do Watson, criou o behaviorismo radical em 1945. E nele era estudado o comportamento operante, que diferente do comportamento reflexo, considerava pensamentos e emoções. O comportamento é um objeto de estudo de extrema importância para Skinner. Skinner, ele estudava a resposta, por isso o que interessa para ele é o comportamento observável. Durante sua teoria, Skinner dedicou sua atenção no controle de relações entre input e output, estímulos e respostas. Entre input e output existem diferenças. Input, ao qual significa entrada, tem suas variáveis, que são estímulo, evento que afeta os sentidos do aprendiz. Reforço, evento que resulta no aumento da probabilidade da ocorrência de um ato que imediatamente o procedeu. E contingências de reforço, arranjo de uma situação para o aprendiz, na qual a ocorrência de reforço é tornada contingente à ocorrência imediatamente anterior de uma resposta a ser aprendida. Já output significa saída, as variáveis são respondentes, operantes e respostas, que é aquilo que o indivíduo dá. E falando em respostas, podemos voltar a falar em comportamento. Para Skinner, existem dois tipos de comportamentos, ao qual são chamados de operantes e respondentes. E é sobre eles a qual eu irei explicar agora. O comportamento respondente, ele capta respostas eliciadas involuntariamente por determinados estímulos. Ele é o tipo de ação ao qual cada um de nós não podemos impedir de acontecer, como o bocejo, o piscar dos olhos. O comportamento respondente, ele inclui todas as respostas de nós, seres humanos. Por exemplo, ele também pode ser manifestado quando derramamos lágrimas ou cortar cebolas. Sendo assim, o comportamento respondente está sempre vinculado diretamente por determinados estímulos. Já o comportamento operante, ele é totalmente diferente. Ele é controlado por consequências, onde o indivíduo opera no meio. Por exemplo, ter um emprego e ter que ir trabalhar todos os dias para receber um salário. E também temos como exemplo a caixa de Skinner, onde o próprio teve a ideia de colocar um ratinho dentro de uma caixa para testar o seu comportamento. Dentro da caixa tinha uma barra. De início, Skinner ele liberava uma gota de água e o rato bebia. As próximas gotas eram liberadas quando o rato se aproximava da barra. As outras, quando o rato apenas encostava o nariz na barra. Depois as patas. Na caixa, havia um dispositivo ao qual gravava as respostas fornecidas pelo animal. E assim em diante, o rato pressionava a barra para saciar sua sede. Através de tudo isso, foi observado os comportamentos do rato que eram seguidos de um estímulo reforçador, a água. E então, toda vez que cada estímulo gerasse uma resposta diferente, valia a pena registrar cada tentativa do ratinho, para que com isso pudesse verificar as quantidades de estímulos necessárias para atingir comportamentos previstos
ou esperadas. Iremos falar agora sobre a teoria do reforço. Para Skinner, o comportamento é controlado por consequências. O procedimento de introduzir um reforçador positivo imediatamente após uma resposta, resultando um aumento na frequência daquela resposta, é dado o nome de condicionamento. Temos falado sobre um tipo geral de procedimento de condicionamento, por isso vemos aqui que temos o condicionamento operante e respondente. O condicionamento operante é um processo no qual um reforçador vem imediatamente após uma resposta e aumenta a frequência dessa resposta. O sujeito faz algo e opera no meio. Aumento na frequência de uma resposta que foi recentemente associada com um reforçador positivo sob condições explícitas. Já o condicionamento operante é um processo no qual um estímulo seguramente realiza uma dada resposta, mas não precisa aumentar sua frequência, pois o sujeito necessariamente responde ao estímulo. Como, por exemplo, podemos citar a contração das pupilas, quando uma luz forte incide sobre os olhos, a salivação provocada por uma gota de limão colocada na ponta da língua, o arrepio da pele quando o ar frio nos atinge e as famosas lágrimas de cebola e etc. Vamos falar agora sobre extinção e esquecimento. Junto com a teoria de reforços, Skinner também nos fala sobre isso. Extinção é um procedimento que consiste na suspensão do reforço de uma resposta condicionada. Tipicamente, o comportamento em extinção mostra uma redução gradual na frequência de uma resposta, como resultado do procedimento de extinção, até que a resposta ocorra frequentemente quanto ocorria antes do condicionamento. O esquecimento é considerado uma diminuição na probabilidade de que uma resposta ocorra. Podemos dizer que o procedimento de esquecimento consiste em evitar que uma resposta ocorra por um período de tempo depois que foi condicionada. Com isso, os dois comportamentos têm suas diferenças e semelhanças. No procedimento de esquecimento, impede-se que a resposta ocorra por um período de tempo. Já no procedimento de extinção, permite que a resposta ocorra, mas o reforço não é dado. Essa é a diferença entre os dois procedimentos. Skinner também vai falar sobre a definição de reforço, que é uma consequência que aumenta ou diminui a probabilidade de um comportamento ocorrer em uma dada situação. Apresentamos aqui o reforçador positivo e negativo. O termo reforçador positivo é usado aproximadamente como sinônimo de termo mais comum, recompensa. Ocorre pela adição de um estímulo reforçador, como eventos ou objetos que vêm após um comportamento e, subsequentemente, aumentam a sua frequência. Por isso, são definidos como reforçador positivo. Por outro lado, pode-se dizer que um estímulo reforçador negativo é aquele que fortalece a resposta, que o remove ou enfraquece a resposta que o produz. Ou podemos dizer que ocorre pela retirada de um estímulo aversivo do ambiente. Vamos falar agora um pouquinho sobre a modelagem. A modelagem ela é obtida proporcionando-se reforçadores após respostas condicionamento operante, que gradativamente se aproximam da resposta que se deseja obter. Modelagem, resposta ou comportamento inicial, comportamento terminal ou intermediário. Discriminação são processos de aprendizagens que vinculam a atividade de forma diferenciada a aspectos relevantes do meio. Os estímulos são componentes deste processo, estímulos discriminativos, ED. Inicialmente, eles não controlam a resposta ou classe de resposta. Um estímulo ou conjunto de estímulos diferentes do ED, denominados estímulos E-delta. Inicialmente, os E-delta não estão relacionados com as respostas em questão. Vou falar um pouquinho sobre o processo da generalização. O fenômeno da generalização permite dar conta de aprendizagens complexas e múltiplas. Reconhece também contextos ou aspectos do contexto que possuem uma certa semelhança não evidente. Os processos de generalização, eles permitem responder de forma similar a estímulos diferentes. Pais e educadores reconhecem esta habilidade e contam com ela às vezes de maneira excessiva. O esmaecimento se apresenta com estímulos gradualmente diferentes ao longo de suas formas, as quais podem ser consideradas similares ou diferentes. É uma mudança gradual em determinada dimensão do estímulo.
Os termos são reforçador incondicionado ou primário, reforçador condicionado ou secundário, reforçador condicionado generalizado e reforço social. Vamos falar agora sobre o processo institucional segundo a abordagem skinneriana. Para Skinner, o reforço positivo e as contingências de reforço têm papel preponderante na aprendizagem. O ensino se dá apenas quando o que precisa ser ensinado pode ser colocado sob controle de certas contingências de reforço. Programar contingências significa dar o reforço no momento apropriado. Significa reforçar respostas que provavelmente levarão o aprendiz a exibir o comportamento terminal desejado. Instrução programada trata-se da mais conhecida aplicação educacional, específica do trabalho de Skinner, que pode ser através de texto ou máquinas de ensinar. A programação de contingências, mais do que a seleção de estímulos, é a principal função do professor. Iremos apresentar agora exemplos de aplicação da abordagem skinneriana. Como já havíamos citado antes, a instrução programada é uma aplicação direta de enfoque skinneriano, cujos principais básicos são pequenas etapas, onde a informação é apresentada por meio de um grande número de pequenas e fáceis etapas. O uso de pequenas etapas facilita a emissão de respostas a ser reforçadas e diminui a probabilidade de conter erros. Segundo Skinner, o erro cometido é aprendido e, portanto, os erros devem ser minimizados e os acertos maximizados. A resposta ativa, o aluno aprende melhor se participar ativamente da aprendizagem. A verificação imediata, o aluno aprende melhor quando verifica sua resposta imediatamente. O ritmo próprio, cada aluno pode trabalhar tão rápido ou lentamente quanto desejar. E o teste de programa, teste por meio da atuação do aluno. Se a apresentação de algum quadro não estiver clara, isto se refletirá nas respostas do estudante. Por fim, na prática, textos programados contêm pequenas lacunas, de modo a evitar erros, que o aprendiz vai preenchendo com o próprio ritmo e imediatamente verificando se acertou, o que deve ocorrer se o programa estiver bem feito. Ao preencher corretamente uma lacuna, o aluno se sente reforçado e, portanto, estimulado a continuar desenvolvendo. O próximo slide irá apresentar o método Keller. O método Keller é o sistema personalizado de instrução nos anos 60, que direciona a instrução com base nas exigências dos estudantes, permitindo que trabalhem em módulos do curso de forma independente. É um método de ensino orientado para o domínio do processo individual. O método Keller é dividido em 5 partes: ritmo próprio, domínio, aulas de reforço, comunicação escrita e monitores. O ritmo próprio, esse método é personalizado de ensino, que tem como objetivo criar uma aprendizagem de mestre desenvolvida por Keller e Sherman durante a década de 60. O objetivo é respeitar os ritmos de aprendizagem de cada aluno, Keller 1968, Keller e Sherman 1974. O domínio é um método de ensino que pressupõe que todas as crianças elas podem aprender se lhes forem dadas condições de aprendizagens adequadas. É um método de ensino orientado para o domínio do processo individual. As aulas como reforço são as aulas expositivas, em que o professor transmite conhecimentos e informações à classe. Não ocorrem em um curso programado individualizado. Uma vez que os alunos não estudam, os professores poderão usar a aula dele, trazendo palestras, demonstrações e filmes que incentivam o aluno a estudar aquele assunto. Ele precisa dar ao aluno uma visão diferente do conteúdo. A comunicação escrita, já não havendo aulas expositivas e não estando todos os alunos a estudar o mesmo assunto no mesmo tempo, é conveniente. De todas as instruções do roteiro de estudos, sendo que as complementações sejam transmitidas por escritos para os alunos. E, por fim, monitores são recursos a alunos cuidadosamente escolhidos em função do seu domínio sobre o conteúdo do curso, para prestarem o apoio que em cada um necessita. O monitor desempenha sua importância dentro do sistema, constitui talvez uma das características mais marcantes do método Keller. Uma vez que nós conseguimos entender a teoria behaviorista de Skinner, podemos concluir que tecnologia educacional, engenharia de instrução, enfoque sistêmico e outras terminologias refletem a influência do behaviorismo de Skinner.
atualmente diz que esse enfoque promovia muito mais a aprendizagem mecânica, automática, do que a aprendizagem significativa. De um ponto de vista teórico-filosófico, o behaviorismo tem sofrido fortes críticas, dos que consideram o homem como fonte de todos os atos e livre para fazer escolhas em cada situação, porém opondo-se à ótica condutivistas, que vê o homem como um organismo governado por estímulos ambientais externos. E também críticas de outros que não suportam a ideia de aplicar ao comportamento humano princípios estudados experimentalmente com animais inferiores. Eu espero que você tenha gostado do nosso vídeo e que ele sirva de material complementar para seus estudos. Obrigada!